What we're gonna do right here is go back, way back into time. Fala, manos! Seja bem-vindo a mais um programa do podcast Soturnal. E aí, como é que vocês estão? Hoje é dia 26 de abril de 2020, domingo, e... bem, essa é mais uma edição aí do nosso programa. E aí, como é que vocês estão? Estão de boa? Bem, no dia que eu tô aqui tá um sol, mas eu não sei como é que vai estar no dia que eu vou upar esse vídeo, né? E bem, os assuntos que eu vou falar hoje vão ser sobre um vídeo feminista que eu vou comentar. Vou falar um pouco sobre o instinto de proteção masculina, né, que todo homem tem. Vou falar também sobre aqueles programas de namoro pela TV que são um fracasso total. Eu vou falar sobre uma pequena matéria em que fala que 90% da população está tendo uma visão cada vez mais negativa sobre a mulher moderna. Então fique ligado porque vai começar mais um Soturnal Podcast. Então vamos lá. Como vocês sabem, eu tinha falado o último podcast trecho desse podcast que eu tô gravando agora era para ser o podcast anterior. Eu cheguei a fazer o vídeo, gravar tudo bonitinho, porém o YouTube me bloqueou porque eles acharam, né, o conteúdo das feministas, o conteúdo original feito por elas, né, e eu mostrei imagens do vídeo, porém eu não consegui deixar o vídeo público. E aí eu gravei uma segunda vez, porém eu deixei o gravador do meu celular gravar o áudio meu já feito, e isso deixou o áudio muito ruim e com um agudo estridente. Tava impossível, vocês não iriam conseguir ouvir por muito tempo, tava incomodando demais o ouvido. Eu resolvi pegar 4 temas daquele vídeo, que são os temas principais. É um vídeo de 10 minutos, era um react que eu tava querendo fazer, acabou se tornando uma crítica um pouco mais aprofundada. Um react é uma coisa mais rasa, superficial, né? Que a gente dá o nosso primeiro parecer. Porém, se tornou agora uma crítica de um vídeo mais detalhada. Então eu achei 4 temas que elas abordaram que eu achei bem pertinente comentar aqui com vocês. Que são feminismo negro, feminismo reclamando que as mulheres recebem menos que os homens, mulheres indígenas que estão indo para a faculdade, e quando eu digo das indígenas, eu quero abordar sobre um tema do mundo oriental, você vai entender daqui a pouco, e as causas da violência doméstica, as reais causas da violência doméstica. Então, vamos lá. Bem, o vídeo começa com uma líder americana feminista que ela fala sobre o feminismo negro. Ela diz que a mulher brasileira impressionou ela porque elas trazem novas questões, e logo eu posso ver que essas questões, segundo ela, que são melhorias para o feminismo, são
leis, estratégias que elas usam para poder prejudicar cada vez mais os homens. E ela diz que as feministas negras elas devem estar na frente do feminismo. Logo eu posso concluir que no feminismo também tem aquela coisa de que são aqueles justiceiros sociais que eles falam assim, vou dar um exemplo. Se eu sou uma mulher feminista e eu sou branca, a outra feminista que é negra, ela é mais oprimida do que eu, mulher branca. Por causa do privilégio branco, as mulheres negras elas são mais oprimidas. E também se ela for gay, ela é mais oprimida ainda. E se ela for mais solteira, mais oprimida ainda. Se ela for deficiente, mais ainda. Isso é uma bola de neve infinita. Além de serem feministas, algumas são adeptas desta justiçada social. Agora vamos para o próximo tópico, que é mulheres recebem menos do que os homens. Bem, por que as mulheres hoje recebem menos do que os homens? Vamos parar para pensar. Vamos dar um exemplo de uma empresa corporativa, por exemplo. Você tem lá o CEO, que é o cara que é o presidente da empresa, ou o dono é o CEO, ou o dono ele contrata alguém muito qualificado para ser o CEO. Esse cara ele vai ter o salário mais alto da empresa. Ele vai ganhar em torno aí de 60 mil a 100 mil reais, mais ou menos. Seria o cargo de um diretor. Isso vai depender do porte da empresa. Cada nível da hierarquia que vai descendo, o salário também vai abaixando. Você tem ali, né, diretor, aí tem gerente, se eu não me engano, coordenador. E tem a base ali que são administradores, auxiliares administrativos, né? E essas mulheres elas estão eliminando a meritocracia e elas estão se sentindo diminuídas porque elas recebem menos do que os homens. Porém, elas não entendem que isso não depende de sexo. Isso depende do seu cargo. Não importa se você é homem ou mulher. Um auxiliar administrativo, ele deve ganhar hoje em torno de R$ 1.500. É impossível um auxiliar administrativo ganhar o mesmo salário que, sei lá, um coordenador, por exemplo, que deve ganhar uns 4 mil, 5 mil. E essa mulher que é feminista, que é a estagiáriazinha, que é a assistente administrativa, ela olha e fala com a mente dela, entre aspas, racional, que não é nada racional, e pensa assim: nossa, eu recebo muito menos do que o meu amiguinho aqui. Só que ela não põe na cabeça dela que o amiguinho dela tá com um cargo bem mais alto que o dela. E essas mulheres estão reivindicando algo ridículo. Seria como um pedreiro. Pedreiro não, porque hoje em dia pedreiro ganha muito bem. Hoje em dia tem pedreiros que ganham mais do que engenheiros. Já passou o tempo em que pedreiro é profissão. Se o cara não dá um jeito de ser um profissional, vai ser simples, mas você ser pedreiro, cara, hoje em dia. Mas, por exemplo, um faxineiro. Seria como um faxineiro fazer um protesto para reivindicar um salário de neurocirurgião. Isso é comunismo puro e não dá certo. Isso desestimula as pessoas. Isso é um pontapé no esforço que a pessoa fez para poder chegar em tal cargo. É uma maneira de você premiar a falta de capacidade de uma pessoa que está reclamando porque não ganha o mesmo do que aquele que está acima dele. Eu sou a favor de que todos ganhem um salário decente, porém que a gente tenha um senso de realidade. Vamos para o próximo tópico. Esse tópico aqui é o mais interessante, tá? Que eu vou abordar, que é sobre indígenas. Elas falam que meninas indígenas têm filhos cedo. A gente pode ver a maldade que essas mulheres têm.
Porque na visão delas, a mulher não deve ter filhos cedo. Na visão delas, elas têm que ir para a faculdade, elas têm que passar por toda aquela lavagem cerebral, ir para o mercado de trabalho e ter filhos, se tiver, lá para os 40, 45 anos, quando os seus óvulos já estão secos. E muitas dessas mulheres não conseguem engravidar. Se tiver o milagre de conseguir engravidar, é a custo de muito esforço e muita fertilização in vitro. E já estão acabadas nessa época. E depois de terem a cabeça tão lavada, de pensarem que o mundo são delas, de pensarem que elas podem, que é legal trabalhar, que é legal ir para o mercado de trabalho, que é legal tomar as dores dos homens. Essas mulheres, quando chegam nos seus 40, 45 anos, que batem no muro, batem a cara no muro, essas mulheres, elas falam: pô, comprei os sonhos do feminismo, mas olha o que eu recebi em troca. Minha vida tá uma tristeza, eu perdi toda a minha juventude, eu tô aqui sem filho, sem um homem que me dê valor. Se bem que ela ainda vai ter um homem que dê valor pra ela, aqueles betas mesmo. E o beta, cara, ele dá valor até pra mulheres que os maltratam, porém essa mulher vai ficar com um cara que ela não gostaria de ficar. E esse é o preço de você ouvir o feminismo. Mas o ponto que eu quero chegar nesse tópico é que o feminismo, ele já dominou o Ocidente, ele está tentando dominar o Oriente. Por quê? Porque eu vejo o feminismo entrando, né, no Oriente, na Índia, por exemplo. Algumas mulheres de países islâmicos que deixaram de usar as suas coberturas de cabelo. Eu acho lindo mulher com véu, cara. Mas existem véus lindos que as mulheres poderiam usar, porque eu sim acredito que uma mulher com cabelo longo, bem tratado, chama muito a atenção dos homens. E eu acho correto as mulheres usarem o véu para se guardarem para o seu marido. E essas mulheres, elas estão aos poucos, porque a cultura islâmica ela é bem rígida, então é uma coisa bem cirúrgica que elas estão fazendo no Oriente. Muita gente pensa que não, mas estão. Claro que isso um dia, eu acredito que o feminismo um dia vai cair, mas ainda vai ter muitos anos de reinado aí o feminismo, mas um dia ele vai cair, vai ser substituído pela dominação mundial do islamismo, que isso é assunto para outro tema. Mas enquanto o feminismo puder destruir a vida o máximo de vidas de mulheres, não importa seja do Ocidente ou do Oriente, elas vão fazer. E ela falou muito sobre as indígenas estarem indo para a faculdade. Isso é muito interessante, porque o começo da destruição da mulher começa, ou melhor, tem o seu auge na faculdade, na universidade. Por quê? Vamos lá, você tem a sua filha, você cuida dela com todo o seu amor, você dá carinho, cria ela bonitinha. Aí quando a sua filha chega lá nos 15, 16 anos, 17, ela fala: pai, eu quero ir pra faculdade. Você: tá bom, filha, vai lá ser uma carreirista. A menina é doutrinada. Você pode ver testes, eu posso até trazer aqui em próximos podcasts sobre pesquisas de que veja uma relação de mulheres que estão na faculdade, praticamente todas viram feministas, odiadoras de homens. Lá elas são ensinadas a odiar qualquer papel masculino, principalmente o pai. É incutido na cabeça delas que qualquer demonstração de masculinidade é algo tóxico. E quase todas saem de lá pensando que foram abusadas pelos seus pais. Pais bons, homens que trabalharam, que deram sangue pela família, que fariam tudo, que tomariam um tiro pela esposa, tomariam um tiro pelos filhos para deixar eles sobreviverem. E aí muitas delas veem o papel masculino como algo errado. Isso é muito triste, isso me deixa muito triste, porque só um homem, claro, eu não sou pai, mas só um homem para saber a dor que é você ter uma filha fêmea e cuidar dela para ela se tornar uma moça de família e ela se tornar esse ser promíscuo, masculinizado,
esse ser que não tem respeito por nada de valor e não tem nenhuma moral. Isso é de cortar o coração. E quando a mulher vai para a faculdade, ela quer virar carreirista, ela quer virar independente, e aí que começa a hipergamia. A mulher da roça antigamente, ela exercia o seu papel, e muito bem. A mulher da roça acordava, ia tirar o leite da vaca, ia cuidar das crianças, e o marido trabalhava nos serviços pesados. Essa mulher, ela era feliz, não achava que a imagem dos pais dela nem do marido dela eram tóxicas. Essa mulher amava um homem másculo do lado dela, um homem que a protegesse, não só fisicamente, mas uma segurança emocional também. E era isso que fazia uma família feliz. Os filhos também precisavam dessa imagem masculina forte. E hoje, cara, o que é a mulher da cidade? A mulher da cidade, ela tem orgulho em dizer que não sabe cozinhar. Ela tem orgulho em dizer que não gosta de arrumar a casa. Que, meu namorado que cozinha, meu namorado que arruma a casa. As que ficam em casa, o cara chega cansado em casa e ainda é capaz dele chegar e ela colocar ele pra lavar a louça. São mulheres que preguiçosas, são mulheres que não têm, como é que eu posso dizer? São mulheres que não têm aquele amor pelo lar, aquele amor pelo marido, aquela vontade de cuidar, sabe? As mulheres de hoje estão brutas, masculinizadas. E a mulher que está na faculdade, ela desenvolve a hipergamia. Era nesse ponto que eu queria chegar. Se você quer ter um casamento saudável, você de forma alguma pode deixar a sua mulher para a faculdade. Elas vão ter um ideal de homem impossível. Claro, pode acontecer em qualquer mulher. Mas a mulher quando ela vai para a faculdade, ela se torna um soldado pronto para destruir tudo o que é de bom da sociedade em relação à família. Tudo. Elas viram abortistas, elas viram o pior tipo de ser humano que se possa imaginar. E a mulher, eu não estou dizendo que a mulher não pode aprender, que a mulher não pode aprender a ler, que a mulher não pode ter conhecimento. Pode sim. A mulher ela pode estudar tudo o que ela quiser hoje, mas desde que seja um estudo objetivo, sem ser tendencioso, sem esses ensinamentos marxistas, gramscianos. A faculdade é uma fábrica de destruição de famílias. E uma mulher que se preze, ela não tem que ir para a faculdade. Ela não precisa ser carreirista. Entendeu? Era isso que eu queria chegar. O próximo tópico agora é sobre as causas verdadeiras da violência doméstica. Eu tava vendo lá o vídeo e elas estavam falando que colocaram os homens para fazer como é que eu posso dizer, uma ressocialização de homens que batem em mulheres. Elas devem conscientizar os caras de uma maneira errada, falando que o cara é tóxico só simplesmente por ser homem, que ele tem que ser mais fofinho, que ele tem que ser ter uma masculinidade mais suave, né? Todas essas baboseiras aí que a gente escuta. E o que me intriga é que a mulher hoje na sociedade, ela é vista como um ser angelical que não comete erros. As pessoas, eu não diria nem que é uma tentativa subliminar de fazer a sociedade entender, pensar, na verdade, que a mulher ela nunca, em hipótese alguma, ela faz algum mal ao homem ou dá algum motivo para ser agredida. Isso é explícito. Isso dá a entender na cara que eles querem dizer: olha, mulher alguma faz algo para que cause uma possível agressão. E claro, eu não estou incentivando isso. Ninguém deve apanhar, né? Agora, quando a gente vai ver realmente quais são as verdadeiras causas da violência doméstica, as feministas não acreditam. O maior causador da violência doméstica é o próprio feminismo.
Aí as feministas perguntam, por quê? Por que seu machista? Eu vou explicar agora. Pra gente entender por que uma mulher apanha, a gente tem que entender o que causou essa agressão. O que faz um homem perder a cabeça a ponto de bater numa mulher? Será que os homens eles batem nas suas esposas porque eles são sadomasoquistas, sádicos? Bem, alguns são. Eu posso dizer que em muitos casos o homem perdeu a cabeça. Por quê? Porque o homem ele não sabe controlar o seu emocional. Você homem que está me ouvindo, você já está um passo muito à frente. Você não vai estragar sua vida por causa de raivas momentâneas. Porém, esses caras, eles não sabem se controlar, eles acabam batendo nas mulheres. Mas o que causa essa agressão vem delas, na sua grande maioria. O feminismo gera feminicídio por quê? Porque, cara, tudo que o marido quer, cara, as mulheres elas fazem tanta exigência para que um homem possa agradá-la. Tem que ter dinheiro, tem que ter carro, tem que ter casa, tem que ser bonito, tem que ser magro, tem que fazer surpresa para ela de vez em quando, tem que fazer um monte de coisa chata para conseguir manter um relacionamento. Caso você tenha a sorte de arrumar uma esposa que não seja uma louca, uma borderline, entendeu? Esse daí é o mínimo. O que um homem gostaria para que uma esposa não fosse espancada? Ah, cara, eu tô falando aqui de um jeito que parece ser tão tendencioso, mas eu não tô incentivando nada. Tô incentivando agressão alguma, muito pelo contrário. Mas, cara, o homem ele só quer uma mulher que não traia ele, que não encha o saco dele por qualquer coisa. É claro, às vezes os homens fazem umas cagadas que merecem levar uma comida de rabo, mas que não seja chateado a todo momento, como as mulheres fazem, que é natural delas, mas isso não é uma virtude. Imagina se os homens fossem seguir tudo que é natural deles com a desculpa de é natural do homem. Aí a gente ia estar fazendo sexo com meio mundo de mulher. Então isso não justifica, não é uma virtude. O mais importante de tudo, o marido precisa que a mulher o respeite. Cara, se tiver alguma mulher me ouvindo, você quer destruir o seu casamento? Primeiro, traia o seu marido. Segundo, encha o saco dele por qualquer motivo. E terceiro, desrespeite-o. Esse é o combo triplo do feminismo para causar feminicídio. Eu colocaria um bônus 4 aqui. Saia andando nas ruas como uma mulher da vida. O homem, ele até aguenta que uma mulher torre a paciência dele por qualquer motivo. Ele até aguenta. Todo homem aguenta. Agora, você anda na rua como uma mulher da vida. As mulheres de hoje em dia, elas não entendem que se você é comprometida, você tem que andar decentemente. Cara, eu não entendo como a mulher de hoje, ela consegue ser manipulada tão facilmente. Eu vejo mulheres que eram para ser mulheres de família dizendo coisas como: o corpo é meu, eu visto o que eu quiser. Cara, tem mulheres de igreja, cara, que se vestem com roupas curtas. O pior, elas pensam que estão vestidas decentemente e não estão. Tem mulher que se diz que se veste decentemente com saias acima do joelho. Cara, a mulher vai lá, ela sai, o marido fala pro marido: eu vou sair ali. A mulher sai com a saia lá na metade da bunda. O marido fala: meu amor, não saia com essa roupa, ela é muito curta. E ela sai, e o cara vai aguentando. E aí a mulher acha que o cara tem uma masculinidade frágil, que ele não se garante, que ele é ciumento. O conceito de ciúme tem sido muito deturpado. Ciúmes é uma coisa natural. Se o marido gosta da mulher, ele tem que ter ciúme dela. Se a mulher gosta do marido, ela também tem que ter ciúme. É um ciúme natural. Agora, cara, se um cara sai assim e fala: eu vou falar com fulano, e a mulher: tudo bem. Essa mulher não ama o cara. Mulher que não sente ciúme pelo cara não ama. Pode até fingir, mas não, cara. Porque eu nunca vi um casal que se ama não ter ciúme um do outro. Tô dizendo ciúme saudável. Ciúme doentio, o que seria um ciúme doentio? Ciúme doentio seria o cara ter ciúme do irmão da esposa dele, entendeu? Isso é um ciúme doentio. Agora, qualquer
manifestação de ciúme hoje é tida pelas mulheres como algo doentio. Ai, ele é um ciumento doentio. Ai, por quê? Porque ele não deixa eu rever o meu ex-namorado. Essas mulheres de hoje falam com o ex-namorado, falam com um monte de amigo. O que um homem vai pensar de uma mulher, da sua esposa, revendo ex-namorado, revendo um monte de amigo que ele nem sabe quem é? Uma coisa é você e a sua mulher juntos serem amigos de um casal. Aí é diferente. Vamos supor, eu e minha esposa somos amigos de Joãozinho e Mariazinha. Joãozinho e Mariazinha vêm pra nossa casa, a gente almoça, a gente toma um lanche e somos felizes, dois casais. É até saudável. Agora, quando um dos dois é amigo de uma pessoa só, isso é muito perigoso. Então, é um combo que induz o feminicídio. É a mistura da mulher saindo com roupa curta, da mulher falando com o ex, e aí chega ao ponto mais extremo, que é a falta de respeito. Essa mulher, ela vai desrespeitar o homem gradualmente, e esse cara vai aguentando, e muitos partem para a agressão e até o feminicídio, e outras chegam ao extremo de trair. Gente, a gente tem que pensar que a traição pra mim, cara, é uma espécie de assassinato. Uma mulher que trai o homem, pra mim, é como se ela tivesse pegado um punhal e cravado nas costas do parceiro. A traição hoje tá sendo normalizada. E por que as mulheres acham um absurdo o homem fazer loucuras? Gente, eu não tô defendendo, falando aí que, nossa, mulheres que traem devem ser mortas. Não, gente, eu tô falando a mente de um cara, que a maioria dos brasileiros hoje são moleques, não são homens, que eles não sabem lidar com a traição. As mulheres, elas estão normalizando tanto a traição que elas acham que é como se fosse um cara fosse roubar um ovo numa granja, fosse assassinado. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Elas estão pegando a traição e tratando como algo banal. E aí na mente delas, nossa, como esses homens são maus. Bateu na mulher porque ela traiu ele. Mas, gente, traição é a coisa mais abominável da face da terra. Elas tratam como algo banal. Bem, era isso que eu queria dizer sobre esse vídeo. Foi até legal eu ter não conseguido upar, porque agora eu consegui esmiuçar o que essas mulheres tentam dizer e falar de uma maneira mais, tipo como um bate-papo aqui de podcast mesmo. Bem, eu acho que essa você vai achar engraçado. Bem, nessa parte do podcast eu vou falar sobre o instinto de proteção masculino. Bem, eu fui semanas atrás numa lotérica, e aí eu peguei o ônibus, fiquei longe pra não pegar esse vírus de ninguém. Desci do ônibus e peguei uma fila, e a fila da lotérica tava enorme. E aí do nada me aparece um cara de mais ou menos uns 50 anos, embriagado, enchendo o saco dos presentes, né? E falando aquelas baboseiras de sempre, né? Que os embriagados sempre falam, reclamando que a fila tava grande, reclamando do vírus, reclamando de tudo. Coisa de bêbado chato. E o engraçado foi que chegou um travesti lá. O travesti, você conseguia ver que era um travesti, mas até que ele enganava, tinha meio cara de mulher. E ele começou a xingar o travesti, falando: esse cara não sei o que, olha, parece até uma mulher. Falando assim, falando: nossa, olha o cabelão desse gay, tem tanta mulher que não tem um cabelo desse. Se fosse aqueles travestis bem esquerdistas, ele tava lascado, ia ser preso, sair de lá preso. E aí enchendo o saco, e atrás de mim na fila tinha duas meninas de mais ou menos uns 16 anos, bem novinhas. E tinha esse bêbado, ele tava bem atrás delas, enchendo o saco de umas mulheres de lá, né, falando um monte de besteira. E essas duas meninas, antes eu tomei distância
de mais ou menos nossa, eu tomei distância quase 2 metros lá da fila. E aí, por causa desse bêbado, as meninas foram chegando cada vez mais perto de mim. E quando eu menos percebi que o bêbado tava enchendo o saco, uma delas já tava, tipo, encostada em mim, tava quase me agarrando com medo do bêbado. E eu fiquei de boa, né? O bêbado, ele era um cara, era um baixinho e magrelo. E pô, sou um cara alto e não chegou a ser aquele musculoso, mas e aquele cara não ia me enfrentar. E as duas meninas, elas estavam bem perto de mim. E aquele cara, ele não chegou perto delas. Ele encheu o saco das mulheres mais longe, mas delas duas ele não encheu o saco. E o que eu pude concluir? Que o homem, ele tem um instinto de proteger. E é óbvio, a mulher tem um instinto de ser protegida. Porque aquelas meninas, elas nunca me viram na vida delas. E instantaneamente, instintivamente, as meninas foram chegando perto de mim. E eu instintivamente senti vontade de protegê-las. Instintivamente, sem pensar. Eu não falei uma palavra para aquelas meninas. Elas não me falaram uma palavra. Só que engraçado é que eu não falei uma palavra. Eu não falei com elas nada. Eu não tava ali armado, não tinha faca nem nada. Mas se aquele cara viesse encher o saco das meninas, eu com certeza ia tirar satisfação. E você pode ver que a mulher... Eu não sei se aquelas meninas eram feministas. Não sei, não faço ideia, não posso julgar pela capa. Elas não têm cara de feministas. Tinham cara até de meninas, assim... tinha assim, cara de meninas, assim, normais. Porém você pode ver que os instintos humanos, eles são incríveis. Isso que é legal do ser humano. O ser humano, ele tem instintos ruins? Tem. O instinto de matança, o instinto do impulso sexual. Esse é um instinto positivo, instinto de proteção masculina. Pode ser a mulher mais feminista do mundo. Se ela estiver numa casa assombrada com um homem, em situações de medo, que ativam os nossos instintos de sobrevivência, de fuga ou enfrentamento, é ativado o nosso instinto. Nosso subconsciente se ativa. Então, cara, eu achei aquilo muito bacana. Por mais que a mulher diga que não precisa do homem, ela instintivamente, ela se entrega. Pelo menos no instinto as mulheres ainda são as mesmas. E o homem ele é muito altruísta. Por mais que as mulheres tenham se tornado essas coisinhas, né? Que se tornaram, o homem ele ainda sente o desejo de protegê-las. Claro que eu não ia me tornar herói de nada, mas dentro do possível, né? E foi uma coisa bacana. Foi uma coisa que me ajudou a refletir sobre alguma coisa da vida, né? E nesse dia, cara, eu cheguei lá na boca do caixa e a assistente, cara, é muito feminista, mano, muito arrogante. Só que eu não dei o braço a torcer, né, cara? Eu não fiquei que nem cordeirinho. Lógico que eu não fui reclamar com ela, mas mantive minha postura, né? Não que ela tenha me destratado, sabe? Mas você vê no jeito que a pessoa fala se ela é arrogante ou não. Então foi esses dias que eu achei muito interessante esse instinto de proteção masculina. Bem, eu vou falar sobre programas de namoro na TV. Eu não sei se vocês já viram, ou na época em que vocês eram assim mais blue pill, que na TV aberta tem aqueles quadros de programas de auditório que são para pessoas conseguirem o seu par perfeito, né, entre aspas. E vocês que têm uma mente assim mais apurada sobre as relações humanas atuais, vocês percebem que existe uma certa aura de fracasso nesses programas. Mas como assim um fracasso? É o fracasso de que, mesmo antes desse relacionamento começar, ele vai acabar, cedo ou tarde. Por quê?
A gente tem que ver primeiro qual é o tipo de pessoa que tá indo pra lá pra arrumar namorado ou arrumar namorada. São pessoas completamente hedonistas, são pessoas completamente modernas, são pessoas com visões, valores completamente fora da tradição. Ou seja, pessoas promíscuas, pessoas que querem relacionamentos relâmpago e que não querem se dedicar a compromissos sérios. E quando se dedicam, pensam que estão solteiros, agem como solteiros. Isso está fadado ao fracasso. Esses programas eles só são feitos para poder chamar a atenção de mais pessoas como eles que estão lá, que são homens pua, homens carentes, quando não é pua é carente, mulheres ultra, hiper, mega, hipergâmicas. E você pode ver que tem muitas mulheres bonitas no programa, muitas mulheres bonitas mesmo. E aí você pergunta: caramba, como é que uma mulher bonita dessa, como é que mulheres bonitas dessas ficam solteiras? Deve ter uma questão no ar, porque mulheres bonitas daquele jeito jamais ficariam sozinhas. E muitos não conseguem concluir que todas essas mulheres bonitas estão à procura do homem mais acima dos outros que elas podem imaginar. E é nesses programas que elas encontram seus machos alfa, né? E cara, aquilo ali é um antro de... como é que eu posso dizer? Aquilo ali é um antro de egocentrismo. O egocentrismo por parte das mulheres e também por parte das mulheres que estão querendo ser conquistadas pelos homens, aquelas que procuram o homem lá. Essas pessoas elas não têm valores para poder ter um relacionamento. Essas pessoas não estão preparadas para namorar e quem dirá casar. A sociedade está sendo destruída porque entre os jovens principalmente é normal trair e é normal se vestir inadequadamente, sensualmente. Essa que é a grande realidade. São Paulo. Na semana que antecede o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, uma pesquisa conduzida pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, da Organização das Nações Unidas, divulgada nesta quinta-feira, dia 5, revelou que 90% dos homens e das mulheres têm visões negativas sobre o papel das mulheres na política, no mercado de trabalho e até na vida familiar. Segundo o Índice de Normas Sociais e de Gênero, o novo indicador que irá medir como as normas sociais vigentes travam a igualdade de gênero, metade dos homens e mulheres acredita que os homens são melhores líderes políticos. Bem, essas pessoas estão corretas e eu gostei das pessoas terem achado isso. Veja a esquizofrenia feminista. Você falar que uma mulher é uma melhor líder política do que um homem, isso é aplaudido. Nossa, que incrível. Lacrei. Agora você falar que um homem é o melhor líder político é um crime. Ai, é uma machista. Você é um machista. Vamos lá. 40% dessas pessoas também enxergam neles os melhores executivos. Pensa que, em situações de escassez de empregos, eles teriam mais direito aos postos de trabalho. A pesquisa avaliou 75 países, cobrindo cerca de 80% da população mundial. Bem, os dados são referentes aos últimos 9 anos. Os dados assustam e deixam evidente que, apesar de décadas de avanços na igualdade de gênero e direito das mulheres, as barreiras sociais persistem e será difícil ultrapassá-las. Isso porque, ainda de acordo com a pesquisa, a fatia de homens e mulheres com algum tipo de visão negativa sobre as mulheres aumentou nos últimos anos. Entre elas, o percentual saltou de 57% para 60%, e entre eles de 70% para 71%. O estudo revelou ainda que esse comportamento não está ligado ao grau de desenvolvimento de um país. Entre os países nos quais o percentual de homens que disse não ter qualquer posição negativa sobre o papel das mulheres na sociedade caiu, está na Suécia, Alemanha, Índia e México. Já entre os países nos quais esse grupo aumentou estão a Austrália, Chile, Estados Unidos e Holanda.
No recorte que inclui o que as mulheres pensam sobre o tema, o percentual de mulheres que não detêm visões tendenciosas aumentou na Austrália, Chile e Holanda. Na maioria dos países, no entanto, o quadro é negativo, especialmente na Suécia, Índia, África do Sul e Romênia. Na Suécia? Será que eles entrevistaram os refugiados da Suécia? Talvez. Romênia. Olha como eles são tendenciosos, falando que o quadro é negativo. Cara, a Romênia é um dos poucos países da Europa que ainda vale a pena você morar lá. Lá, que eu saiba até agora, não entrou refugiados ainda e é um país muito mais conservador do que os outros. As lacunas de gênero ainda estão muito óbvias em muitas áreas, particularmente naquelas que desafiam as relações de poder e são as mais influentes para que se conquiste a igualdade real. Hoje, a luta da igualdade de gênero é uma história de tendenciosidade e preconceitos, disse Pedro Conceição, diretor do PNUD. Para mim, tendenciosidade foi essa matéria. O que essa matéria quer dizer? Essa matéria quer dizer que as mulheres, elas deveriam ser livres de qualquer visão negativa, que tem que ser vistas como deusas, como anjos intocáveis. Mas a gente sabe que é bem diferente. Enquanto esculachar, humilhar, fazer shaming contra os homens hoje é visto como algo positivo, você não pode falar o mínimo negativo sobre uma mulher, que isto é visto como um absurdo. Bem, esse é o fim da matéria, né? E vamos torcer para que o final seja menos pior. Bem, amigos, já estamos no final aí de mais um podcast e eu espero que você tenha gostado no próximo podcast, na próxima semana. Vejo vocês na próxima. Um grande abraço aí e até a próxima. Fui!